de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus num sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada. Se de modo algum pode endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Um texto muito rico. Talvez alguns irmãos já ouviram falar sobre esse texto e sobre essa mulher. Eu esses dias, orando ao Senhor, pedi que Ele me desse uma palavra e Ele me levou a esse texto. É falado pouco no que eu vou falar hoje, mas nós não podemos de pregar isso no púlpito e nem deixar de falar para os amados que existe Deus, mas que também existe Satanás, Lúcifer, Satã. Esse texto nos vai trazer alguns relatos, e eu quero levar você a essa linha de pensamento junto comigo, sobre o que o mundo hoje e o que as pessoas estão sofrendo com as opressões malignas. Pessoas que não saem mais de casa, pessoas que procuram fazer alguma coisa e nada dá certo, pessoas que estão aleijadas, sofrendo com enfermidade, que é levado para o médico, mas na verdade não precisa de médico, precisa de oração. Tem gente que precisa de oração e estão procurando outras coisas para poder trazer o alívio da opressão do diabo. Muitas pessoas estão presas em seus pecados. Eles prometem a Deus que vai abandonar. Eles pedem perdão. Deus libera o perdão. Com uma semana depois, ele volta a fazer a mesma coisa e que ele pediu perdão. Pessoas que já estão presas no laço do diabo, que estão vivendo de uma forma errada e que acha que está vivendo de uma forma certa. Me desculpe também dizer, mas pessoas que estão dentro da igreja, talvez hoje tenha alguém entre nós como essa situação. Pessoas que estão da igreja, vêm para os cultos, louva, chora quando escuta a música, mas que estão presas pelos laços do diabo. E tem coisa que na vida de pessoas só sai com jejum e oração. Tem demônio que só sai do corpo das pessoas através do sangue e do nome de Jesus, que é esse nome que o inferno treme. O texto diz que no verso de número 10, era de costume de Jesus ir para a sinagoga para aprender a palavra, para ensinar a palavra. As sinagogas naquela época de Jesus, que tinham o seu encontro judaico
o encontro onde as pessoas se encontravam como fosse na igreja, que vinham para cultuar o Senhor. A sinagoga se iniciou na época quando o povo de Judá foi levado para o cativo na Babilônia, e o povo se encontrava naquele lugar, e ali pensaram em montar um local onde poderia acontecer o culto ao Deus Jeová. E nessa sinagoga era algo interessante, porque nessa época de Jesus, tinha o príncipe da sinagoga, que era o responsável pela igreja ou pela sinagoga. Com tudo aquilo que acontecia, ele era responsável de chamar a pessoa para trazer a mensagem. E na sinagoga tinha a parte superior, o qual era reservado para as mulheres e crianças. A parte inferior, aonde ficava o tabernáculo, a arca, o Torá, as leis, as escrituras no rolo. E aquela pessoa que era convidada para trazer a mensagem ficava um pouco mais à frente do tabernáculo, aonde ficava o púlpito. E ficava no centro, porque significava que Cristo era o centro da igreja, a igreja cristocêntrica. O tabernáculo não poderia ser com a porta do lado, tinha que ser com a porta de frente e com a direção para a cidade de Jerusalém. Era o lugar onde as pessoas iam buscar a presença de Deus. Nesse dia, Jesus vai para uma dessas sinagogas. E quem iria pregar naquele lugar era Jesus. Jesus já era conhecido entre os povos pelos milagres que ele já tinha iniciado. E muitas pessoas iam naquele lugar, crianças, porque também a sinagoga era um lugar de educar as crianças a aprender as escrituras. Era um lugar também didático, onde as crianças tinham que aprender a ter reverência à palavra de Deus. Como eu falei, nesse dia Jesus estava pregando no púlpito. O príncipe da sinagoga estava do lado, porque também tinha um outro púlpito. Porque se algum deles pregasse alguma coisa que saísse das escrituras, o príncipe da sinagoga poderia interferir para que não pregasse nada que viesse a ser das escrituras. Mas nesse dia Jesus estava anunciando. E Jesus de repente ele olha para cima, para a parte superior. E ele enxerga no meio daquelas mulheres e crianças que aquele lugar era reservado. Ele vê uma mulher que todo o tempo estava com a cabeça para baixo. Era uma mulher curvada. Alguns comentaristas dizem que essa mulher andava com a cabeça entre as pernas. Essa mulher não conseguia de forma nenhuma olhar para o rosto de ninguém. Essa mulher jamais conseguiria olhar para o céu, porque a sua enfermidade não permitia. E o texto diz que essa mulher sofreu com isso há 18 anos. Essa mulher um dia, ela andava reta, ela vivia bem, mas o texto diz, em alguns versículos depois, quando Jesus realiza o milagre, que os fariseus começam a questionar, e diz, há 7 dias, e 6 dias, as pessoas podem vir para o templo, para a sinagoga, e ser curada. Mas as pessoas vieram hoje para ser curada. No dia de sábado, ninguém pode ser curado. Aí Jesus diz,
vocês são hipócritas, vocês são falsos, porque no dia de sábado é costume de vocês saírem, pegar os seus animais, a vaca, o jumento, colocar para beber água, vocês não estão trabalhando? Essa mulher sofreu há 18 anos com um espírito maligno em seu corpo, e por causa disso vocês o condenam? Naquele dia Jesus começa a mostrar dentro dessa visão, e o texto diz que eles ficaram envergonhados, e todo o povo naquele lugar ficou maravilhado com aquele acontecimento. Como eu falei para os irmãos, era costume de Jesus ir à sinagoga. Em uma época, quando Jesus tinha seus 12 anos, que 12 anos já era separado para poder levar o seu sacrifício para o templo. Uma passagem da Bíblia diz que Jesus foi com seu pai e sua mãe para a sinagoga. E quando chegou naquele lugar, Jesus ficou maravilhado dentro do templo. Acabou o culto, acabou o momento de consagração dos animais. E o texto diz que voltaram para casa, seu pai e a sua mãe. E quando chegaram em casa, porque eles iam em caravanas de mulheres e de homens separados. Quando chegaram em casa, viram que Jesus não estava. E disseram: cadê Jesus? Jesus tinha ficado em Jerusalém. Passado 2 dias, voltaram para encontrar Jesus. E quando chegaram lá na sinagoga, a Bíblia diz que Jesus estava no meio deles, um adolescente ensinando a doutores. E eles diziam: quem é essa criança que é diferente, que conhece, que sabe das Escrituras? Não sabiam eles que era Jesus que estava ali. Era costume. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. E vamos agora, nesse momento, entrar mais profundo no texto. Jesus veio a esse mundo com um propósito. O propósito de Jesus simplesmente não foi para trazer o alívio à alma ou curar. O propósito de Jesus a vir a esse mundo foi para salvar o homem que estava condenado à morte, e veio para trazer libertação aos cativos. Jesus, logo depois de ser tentado pelo diabo, no livro de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18, diz assim: Jesus chega na sinagoga e tem mais uma vez a oportunidade de ler as Escrituras. E Jesus faz a leitura exatamente do que Isaías profetizou no passado. E Jesus diz assim: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração e dar vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, nesse dia, voltando ao capítulo de número 13, Jesus estava cumprindo o que Isaías profetizou no passado. O que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, e trazer esse relato para você, é para dizer que existe enfermidades na vida de pessoas, existem problemas na vida de algumas pessoas, que não é problema físico, mas é problema espiritual. São pessoas que estão presas com espíritos malignos em seu corpo. Efésios capítulo de número 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Da mesma forma em que a Bíblia diz que o diabo, Lúcifer, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir,
que é a função que ele está fazendo nesse mundo hoje. Eu não estou pregando isso para trazer medo para você, mas eu preciso dizer que ele existe, e o propósito dele é destruir a tua vida, é levar você para o inferno, porque o que ele veio fazer, ele já está fazendo. A Bíblia diz que ele veio para roubar. Hoje você sai de casa e não sabe se vai voltar. Hoje você sai de casa, alguém chega para você e leva o que é seu. Ele rouba, porque são pessoas que estão possessas do diabo. Ele veio para matar. Quando você liga hoje a televisão, em bronca pesada, o que você vê é morte, é destruição, é cumprimento da palavra, é pai matando o filho, é pai estrupando a filha. São famílias que estão se acabando, porque estão dando brechas ao diabo, e ele está entrando e acabando com uma família. Pessoas estão vivendo com o pecado do lado, fazendo carinho. Pessoas já não têm mais nojo do pecado. Hoje é normal você passar hoje no meio do povo e ver dois homens se beijar. Hoje é normal você ver duas mulheres andando de mão dada. Hoje você liga a televisão e você vê cenas horríveis que já não dá mais para viver. Para ensinar, você ensina seu filho hoje e na escola ele aprende outra coisa. Porque o diabo já está reinando nesse mundo. As pessoas já estão sendo usadas por ele. Tem dado brechas, ele tem usado. As pessoas não têm mais temor. As pessoas não se preocupam mais com a vida. Não é diferente dessa época. A Bíblia diz que essa mulher estava com um espírito. Ela andava curvada. Mas a Bíblia diz que esse espírito era um espírito de enfermidade. Essa mulher sofria. Talvez essa mulher sentia dores em seu corpo. Essa mulher estava sofrendo as opressões malignas. Mas eu aprendo uma coisa com essa mulher. Nós aprendemos uma coisa interessante. Mesmo ela tendo essa dificuldade, mesmo ela sabendo dessa opressão no seu corpo, uma coisa que essa mulher não deixa é de ir para a igreja. Mesmo assim, rejeitadas, porque as pessoas que tinham deformação no seu corpo, ela era rejeitada dos outros. As pessoas não podiam chegar próxima. E essa mulher convivia com isso há 18 anos sofrendo, olhando sempre para baixo. Nunca conseguia olhar as pessoas. Mas a Bíblia diz que naquele dia Jesus marcou um encontro com aquela mulher naquele lugar. Chegou um dia para aquela mulher que a sua situação iria mudar. Jesus de Nazaré estava naquele lugar, e aonde Jesus está, ele sabe aquele que está oprimido, porque ele consegue ver o que o homem não vê. Daquela mesma forma que aconteceu na sinagoga, ele está aqui também hoje, no meio da igreja. Hoje o teu milagre pode chegar. A cura. Já faz anos que eu sofro com isso. Mas pode ser hoje. Ele pode trazer o alívio para você. Porque ele não mudou. Ele é o mesmo. Todo o poder está em suas mãos. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Aquela mulher ali estava prostrada, mas ela não deixava de ir para a igreja. Todos os cultos na sinagoga, o texto diz, não diz que todos os cultos,
mas nos dá a entender que essa mulher era uma mulher que ia para o culto. Ela não deixou de ir para o culto. Talvez ela teria motivo de não ir para o culto por causa da rejeição dos outros. E muitas vezes nós inventamos desculpa para ir para a igreja. Eu não vou para a igreja hoje por causa disso. Eu não sei se você conhece aquela pessoa que lamenta por tudo. Eu sou coitadinha. Nada que eu faço dá certo. Todo mundo só olha para fulano, para mim não olha. Lá em casa eu sou ovelha negra. Meu pai não me ama. Minha mãe não me entende. Meus irmãos só brigam comigo. Na igreja eu não tenho oportunidade. Está vendo? Por isso que eu sou assim, coitadinho. Essa mulher poderia pensar isso, mas ela sabia, porque dentro dela brotava a fé, a esperança. Mesmo sabendo que eu vou para o culto, mas eu sei que é lá num culto aonde Deus se revela, aonde a palavra de conforto chega e acalma minha alma. Às vezes eu estou oprimido, triste. Aí quando você chega na igreja, Jesus fala e diz assim: eu estou contigo. Tu saísse da tua casa hoje, dissesse que ia para tal lugar, mas eu trouxe você para a igreja. E quando você chega aqui, escuta o louvor te acalma, traz uma nova esperança, acalma o teu coração, mesmo você sendo atribulado por demônios. A Bíblia diz no passado que Saul estava sendo atormentado pelo diabo. Você não vai ver nas passagens bíblicas do Antigo Testamento nenhuma manifestação de algum profeta expulsando algum demônio. Porque naquela época não existia o sangue do cordeiro e nem existia Jesus, que é o nome em que o diabo sai. Porque não adianta estar expulsando o demônio com o nome de Deus. Não é que o nome de Deus não tem poder, mas o nome que está acima de todo o nome é Jesus. Naquela época não tinha. Saul estava sendo atormentado pelos espíritos. E disse assim: traga um jovem que toque a harpa, que toque louvor. Porque se tem um lugar aonde a presença de Deus aparece, é no louvor. E a Bíblia diz que quando Davi começava a tocar a harpa, o coração de Saul se acalmava. Porque a presença de Deus está no louvor. Mas teve um dia, irmão, que lá no Getsêmani, quando ele chorou sangue, quando a opressão e que o diabo estava do lado, a serpente veio. Ele disse: eu sei que tem a cruz para mim, mas eu sei de uma coisa: quem me enviou é o meu Pai. Eu vou cumprir o que ele me disse. E ele se levantou, pisou na cabeça da serpente e decretou a glória para você. Mesmo que o diabo te condene e que diga para você que vai te matar, Jesus diz hoje para você: eu te trouxe aqui, eu estou te chamando no meio de muitos. Vem e mostra para mim qual é o teu problema. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, não nessa, e estava ministrando louvor, e cantando aquele louvor: declaramos que aqui reina a glória do... Coisa mais linda, Jesus se fazendo presente. E ali onde está o diácono Sandro, eu me lembro que tinha uma diaconisa e se levantou uma mulher que veio subindo a escada, possessa com um demônio. E aí eu olhei. E aí eu dizia para o diácono e o diácono não entendia. E eu dizia: ela vai querer fazer alguma coisa ali junto com a irmã. E aí eu saí, coloquei o microfone e fui. E quando eu cheguei perto dela, ela disse assim: eu vou te matar. Eu disse: você não vai me matar, porque a minha alma
e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. E ela dizia: não fale esse nome. Aí eu dizia: era o nome de Jesus. E vai ser nesse nome que você vai sair. Porque se tem um nome que o inferno treme, é o nome de Jesus. E que é nesse momento, amigo e irmão, quando você estiver passando pela prova, no momento de aflição, se lembre dessa saída para você. Chame por Jesus. Grite se for possível. Mas não se esqueça de clamar esse nome, porque quando você clama esse nome, Ele se levanta do seu trono e vem trabalhar ao teu favor. Ele vem ao teu encontro, Ele vem sarar tuas feridas, porque Ele é Deus. Ele se compadece dos seus filhos. Como eu falei, tem pessoas que estão vivendo, estão presos, estão vivendo com o diabo no seu corpo. É preciso falar isso, porque o inferno existe. O inferno existe. Escolha Jesus hoje. Aquela mulher estava lá no canto, escondida, e Jesus disse assim: venha. É você? Não, é você. Você que está olhando para baixo, que é diferente das outras, que todo mundo te olha de outro jeito, é você. Venha. E ela veio. E Jesus disse assim: você está sarada da sua enfermidade. E sabe o que essa mulher fez quando ela recebeu a cura? A Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Quando Jesus faz um milagre na vida dos seus, Ele entende quem foi que fez, e Ele começa a dizer aleluia. Ele começa a dizer glória. Ele começa a exaltar. E daqui a pouco vem as línguas, e Ele começa a falar. E Deus começa a encher, encher, encher. E Ele sai cheio da glória de Deus. Jesus quer libertar você hoje. Você sabe o que está te impedindo. Você sabe quais são as setas e os laços que o diabo lançou sobre a sua vida. Você sabe, está guardado lá no íntimo, e que você precisa abandonar para que Jesus possa agir na tua vida. Ele diz hoje para você: venha para o meio, mostre para as pessoas o seu pecado, mas eu quero sarar para que você possa ver a minha glória se manifestar em você. Aleluia. Jesus se compadeceu daquela mulher. Mas tem uma coisa que precisamos aprender também. Mesmo assim, ela não desistiu. Ela ia para a igreja. Mas quando alguém estava lá no meio, que alguém que toca na tua ferida, e que você vai ter que se expor, aí o negócio complica. Tem um homem lá no meio que está apontando para mim e está mandando eu vir para o meio para que todo mundo possa ver o meu problema. Eu vou? Talvez alguns não vinham, mas quem estava chamando era o homem que tinha esperança de curar a sua enfermidade. E sabe o que é que eu aprendo com essa mulher? Ela obedece o chamado de Jesus. Jesus te chama hoje. Ele te chama para uma intimidade, para próximo dele. Você está tão distante, você está tão longe, e Jesus está dizendo: venha, porque você não vai encontrar em lugar nenhum libertação para a tua vida. Não é num terreiro de candomblé, não é se cortando com navalha e fazendo símbolos, não é procurando outro Deus que você vai encontrar saída, não é derramando o sangue da galinha ou fazendo algum movimento para trazer paz ou para trazer aquilo que você deseja. Não,
A única pessoa que pode mudar a tua situação, a única saída para a sua vida, a única pessoa que pode preencher o vazio que está no teu coração é Jesus. E é esse nome que, quando é falado Jesus, o inferno treme, o demônio sai. Aleluia! Glória a Deus. Vou correr, só falta 9 minutos. Esse relógio é abençoado mesmo. A Bíblia diz que, como eu falei para os irmãos que têm problemas, doenças que são espirituais, a Bíblia diz no livro de João capítulo 14, você não precisa abrir, depois você abre. No livro de João capítulo 5, versículo de número 14, vai falar que tinha um homem no tanque de Betesda que estava sofrendo há 38 anos. E que ele estava ali e não tinha oportunidade de nunca ser curado, porque alguém ia antes dele e tocava na água. Jesus chega para ele e faz uma pergunta que a gente não consegue entender muito. O homem sofrendo há 38 anos, Jesus chega e diz assim: tu queres ser curado? Aí ele diz: sim. É porque quando eu vou tentar chegar no tanque, alguém vai antes de mim. Eu não tenho ninguém que me leva. Aí Jesus disse: não precisa ir para o tanque. O homem da cura está aqui do seu lado. Levanta, toma o teu leito e anda. Logo depois que Jesus faz um milagre, as pessoas param ele e dizem assim: você não pode estar andando com esse leito. Aí ele diz assim: eu não sei. Um homem mandou me levantar, fazia 38 anos que eu estava sofrendo. O homem chegou para mim e disse: ó, levanta, pega teu leito e anda. E eu estou fazendo o que ele disse. E logo depois o texto diz que Jesus se encontrou com ele e disse assim: olha, você foi curado, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Quer dizer que aquele pecado que ele estava vivendo, aquela cruz que ele estava levando, aquela enfermidade, foi através de um pecado que ele cometeu. E se ele pecasse de novo, coisas piores poderiam acontecer com ele. No livro de Lucas também diz, capítulo número 4, verso 33, fala de um homem possesso por um demônio. E quando o demônio chega próximo de Jesus, porque é assim, aquele que tem o Espírito de Deus e que tem Jesus, aonde ele chega, o diabo diz assim: sai. Quando ele chega, o diabo diz: epa, esse aí é diferente. É assim, quem tem Jesus, ele brilha. E o texto diz que quando ele viu Jesus e disse: mestre, se tu viesse nos atormentar. Outra passagem diz que Jesus, quando vai para a cidade de Gadara, que se encontra com aquele jovem que vivia nos túmulos comendo víscera, que estava ali, quando ele viu, o demônio viu Jesus de longe e disse: eita, é ele, é o mestre, ele veio nos atormentar. Senhor, permita que eu saia desse corpo. Aí Jesus diz assim: sai desse corpo, em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, que da mesma forma que as profecias de Deus vêm para a tua vida, pessoas lançam palavras de maldição para te amaldiçoar, mas que nessa noite, em nome de Jesus, vai ser quebrada todas as setas que o diabo está planejando para te pegar, porque ele está trabalhando, ele está montando estratégia para pegar você, ele está preparando para destruir a tua vida.
mas Deus selou uma aliança contigo. Ele te comprou e Ele disse: tu és meu. E todo o laço é quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Toda seta satânica, toda palavra de maldição é quebrada em nome de Jesus. Abre a tua boca, repreende, não aceita. E nessa noite o Senhor disse para você, eu convido o grupo de louvor, Ele disse para você que veio aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você já está com tanto costume, você já vinha tantas vezes à igreja. Jesus diz hoje para você: eu quero te libertar por inteiro. Eu quero te libertar das garras do diabo. Você está se corrompendo, você está vivendo de forma de opressão. Quantas vezes você já falou que iria tirar a vida, queria abandonar tudo, que era melhor como estava lá fora. Jesus quer te curar por inteiro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguém hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu espero não ter colocado medo em você, mas eu precisava dizer para você que existe inferno e que existe um céu que já está preparado, e só vai entrar naquele lugar quem é santo. Jesus te chama hoje. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Olhe para a sua vida. Veja como você está vivendo. A esperança está viva e te chama hoje. Entrega a tua vida a Jesus.